O avião pilotado pelo ex-senador boliviano Roger Pinto Molina caiu em Lusiânia, a 60 quilômetros de Brasília. O acidente foi neste sábado. O político, que está em estado gravíssimo, vive exilado no Brasil há 5 anos por supostas ameaças do presidente Evo Morales. O avião caiu no fim da tarde de sábado, minutos depois da decolagem. Os destroços da aeronave revelam a gravidade do acidente. Nossa produção teve acesso ao áudio no momento em que um dos militares comunica a queda ao comandante dos bombeiros. Após a retirada da vítima das ferragens, as equipes de resgate, bombeiro e SAMU fizeram os procedimentos e estamos aqui tentando estabilizar a vítima para fazer o transporte. Positivo? Apenas uma pessoa estava no avião, o ex-senador boliviano Roger Pinto Molina. Em 2012, ele pediu asilo ao Brasil depois de alegar perseguição política por parte do presidente Evo Morales. Molina acusou o governo de corrupção e envolvimento com o narcotráfico. No ano seguinte, ele atravessou a fronteira por Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o que causou uma crise entre os dois países e levou à demissão do então ministro brasileiro de Relações Exteriores, Antônio Patriota. Molina voltou aos holofotes em novembro do ano passado por causa do acidente com o avião da Chapecoense, na Colômbia. O ex-senador era sogro do piloto da aeronave, Miguel Queiroga. O monomotor que caiu neste sábado tinha parado no Aeroclube de Lusiânia apenas para abastecimento. Perdeu altura assim que decolou. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e Molina foi trazido de helicóptero a Brasília, onde segue internado no hospital de base. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Na manhã de domingo, ainda era possível ver o avião na beira da pista. Ele era similar a este outro, flagrado pela nossa reportagem, decolando no Aeroclube, horas depois da perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Em nota, a Força Aérea Brasileira explicou que começa hoje a primeira fase de investigação. Foram ouvidos depoimentos de pessoas do Aeroclube e feitas fotos do local e dos destroços. O mais importante agora é revelar o que causou a queda, para prevenir que novas ocorrências com aeronaves semelhantes aconteçam. Já a Secretaria de Saúde informou que a situação de Roger Pinto Molina é estável, mas grave. O ex-senador deu entrada no hospital de base com traumatismo craniano e respira com a ajuda de aparelhos. Foi disponibilizado um leito na UTI do Hospital das Forças Armadas, mas o estado de saúde dele não permite qualquer transferência agora e com certeza uma tragédia. É uma tragédia, mas é impressionante como esse senador sofre, né? Esse senador Roger Pinto Molina foi eleito pela oposição ao atual presidente e semi-ditador da Bolívia, Evo Morales, aquele cocaleiro que tomou lá o poder. Ele, como senador de oposição, cumprindo o seu dever, ele denunciou o Morales, crimes de corrupção, vários crimes muito semelhantes àqueles cometidos no Brasil pelos aliados do Morales, que foram nos governos do Partido dos Trabalhadores. Pois bem, a partir daí ele começou a sofrer implacável perseguição por parte do governo boliviano, a ponto de ele pedir asilo na Embaixada do Brasil, onde ficou por quase 500 dias. Durante esse processo, o governo brasileiro de Dilma Rousseff começou a dar instruções aos diplomatas brasileiros na Embaixada em La Paz para criar situações que forçassem o asilado a sair da embaixada. Chegaram a confinar esse rapaz, esse senhor, a um cubículo embaixo da escada da sede da Embaixada do Brasil. Foi uma perseguição cruel, movida sob ordens do então chanceler Antônio Patriota. Foi somente a iniciativa de um herói da diplomacia brasileira chamado Eduardo Saboia, embaixador, que na chefia do posto em La Paz, ele colocou o senador Molina no carro dele. Eles viajaram 22 horas até a fronteira com o Brasil, passaram pela fronteira e só assim Roger Pinto Molina conseguiu sair a salvo das garras da ditadura de Evo Morales lá na Bolívia. E a partir daí foi exatamente esse diplomata, Eduardo Saboia, que passou a ser perseguido pelo governo brasileiro por ordens de Dilma Rousseff. E agora esse senador, que tão perseguido no seu país, sofre um acidente dessa natureza que pode inclusive lhe custar a vida.
E um jovem morreu afogado na tarde deste domingo no Lago Paranoá, próximo à Concha Acústica. O Corpo de Bombeiros tentou reanimar o rapaz de 19 anos, mas ele não resistiu. A equipe de salvamento aquático dos bombeiros foi chamada por volta de 2h30 da tarde. O jovem, identificado como Eduardo Pereira Santana, de 19 anos, estava a 45 metros da margem do lago e foi encontrado a 2 metros de profundidade. Ele foi reanimado por mais de 40 minutos, inclusive com o apoio do Serviço Médico do Corpo de Bombeiros e do SAMU, mas não resistiu. O corpo de Eduardo ficou sob os cuidados da Polícia Civil, que avisou a família do rapaz. E a menos de 2 meses do fim do prazo para que mudanças no sistema político brasileiro possam valer já nas eleições de 2018, a Câmara faz nesta semana uma nova tentativa de deixar projetos da reforma política prontos para votação em plenário. São pelo menos 3 em tramitação e sobre esse assunto a gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque tem um corre-corre lá na Câmara, né, Renata? Pois é, todos querem, né, que essas mudanças já comecem a valer exatamente na eleição do ano que vem, como você bem disse. E para que isso aconteça, tanto Câmara quanto Senado precisam aí aprovar essas mudanças até o dia 7 de outubro. Por isso, essa correria. 3 comissões estão analisando aí temas, assuntos relacionados à reforma política. Então, essa semana a previsão é que essa votação nas comissões seja encerrada, seja finalizada, para que esses projetos já possam passar para o plenário da Câmara e, em seguida, claro, e também para o plenário do Senado. Então, existem algumas mudanças que estão sendo propostas, que estão sendo sugeridas e analisadas pelos deputados, como, por exemplo, a criação de um fundo público, exatamente para poder financiar essas campanhas. Esse fundo teria o valor de 3,6 bilhões de reais de recursos da União, uma vez que a gente lembra aqui que as empresas, os empresários não podem mais financiar, não podem mais fazer doação de campanha. Então, teria aí esse fundo com esse valor exatamente para poder financiar essas campanhas. Uma outra mudança também seria o chamado distritão. Então, estados e municípios seriam exatamente esse distritão, né? Eles se tornariam esse distrito ou esses distritos grandes, e aí os deputados, tanto federais quanto estaduais, e também os vereadores mais votados, seriam eleitos, diferente do que acontece hoje, quando a gente lembra aquele chamado efeito tiririca, onde você tem um candidato de uma coligação. Se esse candidato receber um número bastante expressivo de votos, ele carrega junto com ele outros candidatos também que não teriam a capacidade de se eleger se fossem contabilizados os respectivos votos, os votos que ganharam ali nessas eleições. Então, são essas mudanças que estão sendo analisadas. Claro que você tem posicionamentos contrários, favoráveis com relação a esse distritão, por exemplo. Há quem defenda que não teria um processo tão democrático, já que seriam eleitos os mesmos candidatos ou quem tem um alto poder aquisitivo maior. Então, são análises, né, que os deputados estão fazendo, estão tentando aprovar aí, digamos assim, essa mini-reforma, né, Rodrigo, porque está muito longe realmente de ser uma reforma que o povo espera, que o povo que tanto quer, há tanto a se mudar na política do nosso país, mas há alguns pontos aí específicos que possivelmente devem favorecê-los, e é claro que a gente está aqui acompanhando. Como a gente disse, a votação nessas comissões deve finalizar ainda essa semana, e aí esses respectivos textos já estariam prontos para ser levado a plenário. Vamos acompanhar. Obrigado, Renata. Continua cobrindo aí essa reforma importante. E a seguir, mudanças no racionamento atingem 11 regiões do plano piloto no próximo sábado, por causa da instalação de uma válvula. O Band Cidade volta já.